Você sabe o que é uma pergunta de pesquisa? Sabia que existe estratégia só para montar uma boa pergunta de pesquisa? Então confira esse vídeo e descubra a forma mundialmente reconhecida de montar uma excelente pergunta de pesquisa para o seu trabalho. Eu sou a Paula Menezes, doutora em Ciências da Saúde, e faço parte do canal Seja PhD, desmistificando a pós-graduação. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso novo cenário. No vídeo de hoje, você vai entender o que é uma pergunta de pesquisa, por que ela é importante e qual é a estratégia para elaborar uma excelente pergunta de pesquisa. Então, antes de começar, eu já vou te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Se você é da área da saúde, já deve ter ouvido falar em prática baseada em evidências e também ensaios clínicos. O primeiro ensaio clínico randomizado, ou seja, aquele trabalho que é realizado com pacientes e que ele aloca de forma aleatória os pacientes nos diferentes grupos, foi publicado pela primeira vez em 1948. Só que essa publicação, ela tinha muitos resultados contraditórios. Em função disso, houve uma grande discussão na área médica, porque é claro, que os profissionais eles não poderiam utilizar esse tipo de trabalho para basear a sua prática clínica. Ficou então decidido que os profissionais da saúde eles só podem se basear em trabalhos de alto rigor científico, e alto rigor metodológico. Esse tipo de trabalho são as revisões sistemáticas, que são exatamente esses trabalhos que vão reunir todas as informações acerca de um tema, ou seja, vão responder uma pergunta de pesquisa com um rigor metodológico muito elevado. Então, por isso, esses trabalhos eles são selecionados para serem base para a prática clínica de todo profissional da saúde. Dessa forma, os profissionais eles não podem trabalhar nem com achismo, muito menos utilizando práticas tradicionais que não tenham comprovação científica. As revisões sistemáticas começam com a elaboração de uma pergunta de pesquisa e seguem uma metodologia sistematizada para buscar todos os artigos que respondem a essa pergunta de pesquisa dentro de um período especificado de tempo. Além disso, nas revisões sistemáticas, normalmente são analisados a qualidade dos estudos incluídos e também o risco de viés que esses estudos trazem, trazendo para o profissional da saúde uma segurança no uso dessa revisão sistemática, porque o profissional vai entender que uma revisão sistemática bem elaborada, ela vai trazer as melhores informações que ele precisa para utilizar na sua prática clínica, sem que ele precise ler os artigos originais de um por um. Nós já temos um vídeo só falando da diferença dos tipos de artigos científicos. Então, se você ficar com dúvida dos tipos de artigos científicos, você pode consultar esse vídeo, que eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Algumas revisões sistemáticas, elas vêm acompanhadas, inclusive, de meta-análise. E o que é uma meta-análise? Uma meta-análise nada mais é do que uma análise estatística dos dados extraídos daqueles artigos que compõem a revisão sistemática e que vão trazer uma segurança para a tomada de decisão do profissional da saúde. Então, por conta disso, muitas revisões sistemáticas elas são utilizadas, inclusive, para compor diretrizes terapêuticas de determinadas doenças. Por exemplo, a diretriz para a hipertensão, que foi publicada em 2019, ela foi baseada em diversos estudos de revisão sistemática. Então, se você começa a ler lá a diretriz para saber como que diagnostica, como que trata, quais são os principais medicamentos utilizados para o tratamento da hipertensão arterial, você vai perceber que lá todas essas abordagens elas são baseadas em artigos de revisão sistemática. Para realizar uma revisão sistemática, é necessário ter uma pergunta de pesquisa, ou seja, um questionamento como motivação para você realizar o trabalho. Então, a pergunta de pesquisa é o pontapé inicial da sua revisão sistemática. Essa pergunta de pesquisa ela vai ser sobre determinado tema. Esse tema pode ser qualquer um.
Esse tema você pode definir pela observação da realidade, ou seja, se você é um profissional de saúde e você vê que tem uma doença que sempre se repete ali no seu consultório e que ainda não existem estudos de revisão sobre ela, você pode fazer aí a sua revisão sistemática sobre esse tema. Ou você está lendo diversos trabalhos sobre determinada doença e você percebe que só existem artigos originais, não existem revisões sistemáticas, e aí você então observa essa lacuna do conhecimento, e isso pode ser uma motivação para você também fazer uma revisão. Eu já gravei um vídeo só sobre como definir o tema de uma pesquisa, e aí eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para vocês verem. Então, voltando para a pergunta de pesquisa de uma revisão sistemática, existe uma estratégia para definir essa pergunta de pesquisa. E essa estratégia é chamada de estratégia PICO. A estratégia PICO é uma sigla que vem do inglês e é utilizada mundialmente para representar. P representa população, paciente ou problema. I representa intervenção ou tratamento que você vai avaliar na sua pesquisa, seja lá qual for o tipo de intervenção que você vai fazer. C, comparação, ou seja, como que você vai comparar se a sua intervenção ela realmente funcionou, se o seu tratamento ou se o seu diagnóstico ele foi eficiente. E O é o desfecho, ou seja, o que é que você quer observar de resultado na sua pesquisa. Então, essas 4 variáveis, elas são utilizadas para elaborar uma boa pergunta de pesquisa. Logo, uma pergunta de pesquisa tem que contemplar esses 4 itens. A estratégia PICO, ela é utilizada para elaborar essas perguntas de pesquisa que visam observar resultados com evidência científica. Por isso que essa estratégia é muito utilizada na área da saúde. Então, vamos aqui ver um exemplo prático de como aplicar a estratégia PICO. Então, vamos pensar no tema, por exemplo, o risco de infecções hospitalares entre profissionais da saúde. Então, aqui nesse tema, quem seria o meu P? O meu paciente, população ou problema? O meu problema seria infecção hospitalar. Então, P, infecção hospitalar. I, qual seria a intervenção? Por exemplo, lavar as mãos. Lavar as mãos poderia ser a minha intervenção. C, comparação. Quem seria o grupo que eu iria comparar? Então, eu teria um grupo que lavaria as mãos e outro grupo de profissionais da saúde que não lavariam as mãos. Então, esse seria o meu grupo de comparação. E O é o desfecho, ou seja, o resultado que eu espero, que seria reduzir o risco de infecções hospitalares. Dessa forma, qual seria a minha pergunta de pesquisa? Por exemplo, lavar as mãos entre profissionais da saúde reduz o risco de aquisição de infecções hospitalares? Agora que você já tem uma noção do que é a estratégia PICO, vamos destrinchar um pouco esses elementos, todos os elementos que compõem a estratégia PICO, começando pelo problema. Então, o nosso P é o problema, paciente ou população. Então, quem seria o meu paciente ou população? Seria aquele grupo de pessoas ou até de animais, se a sua revisão sistemática ela for baseada em estudos pré-clínicos, que tenham determinado problema. E o que seria o problema? O problema é o objeto de estudo do seu trabalho. Então, por exemplo, câncer. Se a gente pegar como tema central, câncer. Então, meu paciente ou população seriam as pessoas que possuem câncer. Ou, se a gente estiver falando de uma revisão sistemática de estudos pré-clínicos, seriam os animais nos quais o câncer foi induzido. E o meu problema é o câncer. E o que seria o I, né? O que seria a intervenção na estratégia PICO? Bem, a intervenção, ela vai ser o que você vai testar. Então, digamos que você vai testar, ainda pegando ali o nosso exemplo do câncer, vamos pensar que você vai testar um novo medicamento para o tratamento do câncer. Então, a sua intervenção vai ser o tratamento. A intervenção, ela pode ser também um método de diagnóstico. Então, digamos que você quer avaliar um novo método de diagnosticar de forma mais simples o câncer. Então, a sua intervenção seria
o diagnóstico. A intervenção também pode ser um método de prevenção. Então, digamos, sei lá, será que determinados hábitos alimentares eles previnem o surgimento de câncer? Então, isso seria a prevenção, seria também uma intervenção. Outro tipo de intervenção seria um indicador. Então, por exemplo, será que se pacientes que têm câncer forem acompanhados por profissionais psicólogos, será que esse acompanhamento reduz o nível de ansiedade desses pacientes? Então, esse acompanhamento por um profissional da psicologia, isso pode ser um indicador. Então, perceba que a sua intervenção, ela depende do problema que você está pretendendo resolver. A comparação na estratégia PICO é a medida que você vai utilizar para saber se a sua intervenção deu certo. Como assim? Então vamos pegar novamente o exemplo do câncer. Se a sua intervenção ela for um tratamento, um novo tratamento para o câncer, então a comparação vai ser ou com um tratamento que já existe ou com um grupo que não está recebendo tratamento. Já se a sua intervenção ela foi um método diagnóstico, a sua comparação pode ser com o método diagnóstico que já existe para saber se aquele que você está testando, se ele é mais rápido, se ele é mais eficaz, se ele tem um custo-benefício melhor, se ele é menos invasivo. No caso da sua intervenção ter sido uma prevenção, você vai poder comparar ou com um grupo que não foi exposto àquela variável. Então, por exemplo, se você estava prevenindo, se você estava avaliando se a alimentação ela previne câncer, então você poderia comparar com um grupo que não foi exposto àquele tipo de alimentação. Caso a sua intervenção tenha sido o acompanhamento de pacientes com câncer quanto à ansiedade por profissionais da área da psicologia, então você iria comparar esse grupo que foi acompanhado por um grupo que não recebeu esse tipo de acompanhamento. O desfecho na estratégia PICO vai ser o resultado que você espera. Então, se a sua intervenção foi um tratamento do câncer, por exemplo, o desfecho que você espera é a cura do câncer. Se a sua intervenção foi um novo método de diagnóstico, o seu desfecho poderia ser você ter aí uma técnica nova, menos invasiva e com custo-benefício melhor. Caso a sua intervenção tenha sido um método de prevenção, o seu resultado seria o não surgimento ou a redução do surgimento de novos casos da doença. Se a sua intervenção foi o indicador, você está mostrando então que ter o acompanhamento, por exemplo, de pacientes com câncer por profissionais da área da psicologia é eficiente, você consegue reduzir os níveis de ansiedade, então isso seria o resultado esperado. Então, vindo aqui com o nosso exemplo do câncer, considerando essas intervenções, como ficaria a pergunta de pesquisa para a intervenção de número 1, que foi o tratamento? Então, por exemplo, a pergunta seria: o medicamento X é eficaz na cura de pacientes oncológicos? Nessa pergunta, o nosso P seriam os pacientes oncológicos, a nossa intervenção seria o medicamento X, a nossa comparação seria os pacientes que não receberam o medicamento X, que receberam, por exemplo, um tratamento padrão, e o nosso desfecho foi a cura. Então perceba que para eu ter uma boa pergunta de pesquisa, eu preciso ter os 4 elementos da estratégia PICO: paciente, intervenção, comparação e desfecho. A estratégia PICO, ela pode ser utilizada tanto para estudos clínicos quanto para estudos pré-clínicos. Mas é importante observar que se a sua pergunta de pesquisa não contemplar os 4 elementos da estratégia PICO, que são paciente, população ou problema, intervenção, comparação e desfecho, você não pode usar essa estratégia. É o caso de pesquisas onde, por exemplo, você prepara um extrato, que nada mais é do que um chá, e você quer saber
quais são as moléculas que possuem ali. Então perceba que nesse exemplo, quem é o meu paciente? Não sei. Quem é a minha intervenção? Não sei. Qual é a minha comparação? Não sei. Qual é o meu resultado? Não sei. Então, nesse caso, eu não consigo usar a estratégia PICO, porque eu quero simplesmente saber quais são as moléculas que tem no chá. Eu não tenho como contemplar os 4 elementos da estratégia PICO. Logo, eu não tenho como usar a estratégia PICO. Agora, quando eu analisar o que é que tem de molécula naquele chá e eu descobrir que, por exemplo, tem um tipo de molécula X e que essa molécula ela pode ser utilizada, por exemplo, para tratar pacientes que têm câncer, aí eu já posso, pensar então em ver se eu consigo contemplar os elementos da estratégia para saber se vai dar para fazer uma revisão sistemática com aquele tema. Uma vez que você já tem a sua pergunta de pesquisa definida, você precisa encontrar os artigos que vão responder a sua pergunta de pesquisa. Mas como que você vai encontrar esses artigos? Então, nessa etapa você vai precisar usar os descritores corretos. E o que são esses descritores? Os descritores são as palavras-chave. Então, quando você vai lá nas bases de dados buscar os seus artigos, o que são as bases de dados? Quem são as bases de dados? Por exemplo, PubMed, ou Cielo, ou Biblioteca Virtual em Saúde, ou Google Acadêmico. Então, essas são as bases que concentram, esses são exemplos de bases que concentram os artigos científicos. Também são exemplos de bases Lilacs, Scopus e tantas outras. Então, essas bases vão cadastrar os artigos de acordo com estes descritores. Estes descritores podem ser o DEX, que são os descritores em ciências da saúde, ou pode ser os termos MESH. Como que eu vou saber se eu vou usar DEX ou MESH? Vai depender da sua base de dados. Então, se você vai pesquisar um trabalho na Biblioteca Virtual da Saúde, você vai usar termos DEX, descritores em ciências da saúde. Esses descritores em ciências da saúde também podem ser utilizados para colocar as palavrinhas-chave lá na sua dissertação ou na sua tese. Você usa termos DEX. Já se você vai pesquisar os seus trabalhos na base do PubMed, você vai usar, por exemplo, os termos MESH. E como que você vai pesquisar essas palavras? Então, digamos que eu quero, a minha pergunta de pesquisa é com câncer. Uma palavra-chave seria câncer. Para eu saber se câncer é um descritor em ciências da saúde ou se câncer é um termo MESH, o que é que eu faço? Eu coloco lá no Google, por exemplo, DEX Saúde, vai aparecer lá uma paginazinha verde, eu vou clicar em consultar, vou colocar o nome câncer e vou procurar se ele é um descritor em ciências da saúde. Se aparecer lá câncer ou seus sinônimos, que vai aparecer também em inglês, português e espanhol, significa que ele é um descritor, eu posso usar. Se não aparecer, eu vou ter que pensar em alguns sinônimos para que eu ache, então, a palavra-chave correta. Porque se eu não usar o descritor correto, eu não acho o artigo que eu preciso. Se for MESH, a mesma coisa. Você vai colocar lá no Google, MESH Terms, e aí você vai também pesquisar se as suas palavras, elas são termos MESH. Então, você tem a pergunta de pesquisa, você já tem os seus descritores ou termos MESH. Agora você vai precisar entrar nas bases de dados para procurar os artigos. E você vai procurar esses artigos usando os seus descritores ou os seus termos MESH. Mas entre cada descritor desse, você vai precisar colocar um operador booleano. Essa operação, você colocar os operadores booleanos entre as palavras-chave, é chamada de estratégia de busca. Então, você vai precisar montar uma estratégia de busca para cada base de dados, certo? E o que são os operadores booleanos? Os operadores booleanos são, por exemplo, AND, OR e NOT. AND em inglês significa e, em português. AND em inglês e português. Ou seja, é quando eu quero que apareça, por exemplo, no meu artigo, câncer e queda de cabelo. Então, no meu artigo, necessariamente, eu quero que tenha essas duas palavras. Aí eu vou usar o operador booleano AND. Eu uso o operador booleano OR, que significa ou, se eu quero que apareça no meu artigo câncer
ou queda de cabelo. E o operador not seria quando eu quero que apareça câncer, mas que não apareça queda de cabelo. Então essas três palavrinhas, né, esses três operadores booleanos, eles são fundamentais para toda estratégia de busca. E mais uma vez, as estratégias de busca elas vão depender de cada base de dados, certo? Então depois a gente pode ter uma discussão mais aprofundada sobre as estratégias de busca, mas isso não é o objetivo central desse vídeo, porque nesse vídeo nós buscávamos, né, falar só da estratégia PICO, mas aqui eu já estou dando um apanhado geral de como seria, né, a metodologia da sua revisão sistemática. Então, definiu pergunta, definiu se são descritores ou se são termos mesh, já sabe os operadores, já construiu a sua estratégia de busca, já fez a sua estratégia para cada base de dados, então agora você vai encontrar todos os artigos. E aí depois disso você vai passar por uma triagem, né, para saber se existem duplicatas dos artigos, vai excluir duplicatas, você vai ler, né, os títulos dos artigos para saber se eles atendem aos seus critérios de inclusão. E aí você vai chegar então a um número X de artigos que você vai ler. Esses artigos obrigatoriamente irão responder a sua pergunta de pesquisa. Se a sua revisão sistemática for ter uma meta-análise, você vai então depois fazer uma meta-análise dos dados observados nos artigos que foram incluídos na sua revisão. Resumindo, você tem um problema de pesquisa que você quer resolver através de uma revisão sistemática de estudos clínicos ou de estudos pré-clínicos? Então aplique a estratégia PICO. O uso de uma pergunta de pesquisa bem construída vai te conduzir àqueles estudos que tenham uma melhor qualidade metodológica, que vão garantir então a evidência científica desses estudos. Então a evidência científica dos estudos, ela é comprovada pela qualidade metodológica dos estudos que foram incluídos na sua revisão sistemática. E aí, o que você achou desse vídeo? Ainda ficou alguma dúvida sobre a estratégia PICO? Então deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em te responder. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que vai fazer uma revisão sistemática e precisa dessas dicas. Até a próxima!